Olá, como vai? Tudo bem com você? Espero que sim. Eu espero encontrá-lo e encontrá-la muito bem. Eu sou o professor André Vieira, da matéria de Direito Administrativo, neste curso de graduação EAD em Administração Pública da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG. Antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, eu queria agradecer a participação no fórum, as respostas e as mensagens para a nossa atividade da semana passada sobre modalidades e tipos de licitações. Gostei muito da participação, li todas as respostas e gostei muito dos exemplos e das respostas que vocês realizaram nesta tarefa. Então, vamos iniciar hoje a nossa aula 7, nossa sétima aula de Direito Administrativo. E nosso tema da aula de hoje será serviços públicos. Primeiro, então, nós precisamos iniciar tendo um conceito, tendo uma ideia do que são serviços públicos. E quando nós pensamos dentro da matéria de direito administrativo, esta palavra pública, ela está presente em muitos assuntos. Mas os serviços públicos, para que nós consigamos entendê-los de uma forma mais completa, mais fechada, ele vai ser entendido como sendo toda e qualquer atividade que a administração pública executa direta ou indiretamente para satisfazer as necessidades essenciais e coletivas da nossa sociedade. Então, o serviço público, ele é toda atividade que ela é desenvolvida, que ela é realizada ou pela administração pública ou por autorização, pela concordância da administração pública em que alguém realize aquela tarefa ou atividade. E quando nós falamos em serviço público, nós falamos então de uma atividade exercida pela administração pública e isso se aplica aos 3 entes federativos. É possível eu ter serviços públicos sendo realizados pela União, sendo realizados por estados e sendo realizados pelos municípios. Na prestação desses serviços públicos, nós temos mais de uma maneira de os mesmos ser realizados. Tanto que nós falamos que os serviços públicos podem ser realizados diretamente pela administração pública, isso é a chamada prestação direta, é quando então a administração pública de qualquer dos entes federativos, ele executa aquele serviço público através dos seus órgãos, através das suas entidades, através dos servidores ou agentes públicos. André, dá um exemplo para nós. Serviços públicos, por natureza, relacionados à área de educação, à área de saúde e à área de segurança. Nós percebemos que, por exemplo, os hospitais e unidades básicas de saúde, onde há atendimentos de saúde no município, por exemplo, isso é feito em prédios públicos por servidores públicos. Isso também se aplica em relação à educação, então as escolas, os professores, os ajudantes, os auxiliares, tudo isso é um serviço público, tanto o serviço de saúde como o serviço de educação. E esses serviços, eles, em sua maioria das vezes, são prestados diretamente pelo poder público. Serviço de segurança também. Então vamos pensar no âmbito estadual. O serviço de segurança da Polícia Militar ou da Brigada Militar, como nós falamos no Rio Grande do Sul. Esse serviço de segurança preventiva e repressiva, ou seja, com o objetivo de prevenir crimes e reprimir práticas ilegais, também são serviços que são feitos diretamente pela administração pública. Porém, nós temos outros tipos de serviços públicos que não são prestados diretamente pela administração, mas a administração pública ela delega
E aí vem um termo, uma palavrinha que é muito importante para entender essa disciplina, esse tema, que é delegação de serviços públicos. Então, muitas vezes o poder público vai buscar outras pessoas, que na sua maioria das vezes são pessoas jurídicas, mas podem ser pessoas naturais, pessoas físicas também, para que aquele serviço público delegado, aquela atividade de exercício de serviço público seja feita por essas pessoas. Aí, através de alguns tipos de delegação de serviços públicos que nós vamos ver mais para frente. Mas, em regra, o serviço público ele pode ser delegado mediante uma concessão de serviço público, mediante uma permissão de serviço público ou mediante uma autorização de serviço público. E nós temos também outros tipos. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar das famosas PPPs. Já ouviram falar alguma vez de PPP? Parcerias público-privadas. Também são formas de exercício de serviço público delegadas às pessoas privadas, ou seja, não são realizadas diretamente pelo poder público, pela administração pública. Esse tema de serviços públicos, nós encontramos o fundamento na Constituição Federal. Então, a Constituição, lá no artigo 175, ela nos fala que incumbe, ou seja, é um dever, é uma obrigação, uma incumbência que o poder público precisa, então, se desvencilhar, precisa realizar, sempre através de lei. Então, o poder público ele vai realizar serviços públicos quando haja uma autorização legal e, havendo autorização legal, ele pode fazê-lo diretamente ou sob o regime de delegação, concessão ou permissão, sempre através de licitação, para que sejam realizados os serviços públicos pretendidos. Isso, vamos lembrar do nosso conceito? Serviço público é toda atividade, então, que ela tem um benefício, que ela tem um interesse, vai ter uma vantagem pública, uma vantagem para a sociedade em relação a essa prestação. Além disso, a Constituição fala, né, que a lei sobre concessão e permissão de serviços públicos, ela tem que falar também sobre o regime das empresas concessionárias ou permissionárias, que são essas empresas que têm a delegação do poder público para realizar esses serviços públicos, falando inclusive sobre contratos, prorrogação, condições, fiscalização e rescisão desses contratos. Além disso, também a legislação tem que prever direito dos usuários, política tarifária, ou seja, a política de pagamento das tarifas para utilizar esses serviços públicos, e uma das questões mais importantes, que nem sempre é respeitada, né, que é a obrigação de manter um serviço público adequado. Então, nós vimos, né, o que são os serviços públicos, nós vimos a previsão constitucional, e a partir do ordenamento jurídico, a partir das diversas leis que tratam sobre o serviço público, nós retiramos algumas características. Quais são essas características dos serviços públicos? A primeira delas, a essencialidade. Os serviços públicos, eles atendem a uma necessidade. E por isso eles são essenciais. Eles visam atender às necessidades básicas e indispensáveis para a vida em sociedade. Então o serviço público, ele é algo que ele é extremamente necessário, é necessário que tem que ser oferecido para a sociedade. Isso é essencial. E essa essencialidade, inclusive, é o que vai influenciar o fator para que haja a escolha política da administração pública para saber se ela realiza esse serviço público diretamente ou se ela faz uma concessão, se ela faz uma permissão e delega para uma pessoa privada realizar esse serviço. Outro aspecto importante é a universalidade. Os serviços públicos eles devem ser prestados a todos que necessitam, a todos que dele manifestarem interesse, sem qualquer discriminação e garantindo que o acesso não seja limitado por questões sociais, econômicas, geográficas. Ao contrário,
Serviço público, por dizer respeito a uma necessidade, por dizer respeito a uma tarefa, a um serviço que é essencial, ele também deve ser disponível a todos que deles quererem utilizar. Aí então a característica da universalidade. Uma terceira característica também é a continuidade dos serviços públicos. A prestação de serviços públicos, ela não deve ser interrompida sem uma justificativa ou sem uma hipótese razoável. Por quê? Porque esses serviços, por serem necessários, essenciais e universais, eles têm que estar disponíveis a todo momento. Pensem comigo. Imagine se nós tivéssemos que, como já ocorreu no Brasil no começo do século XXI, nós precisássemos fazer racionamento de energia, porque nós temos um déficit energético. Nós temos uma maior procura e utilização de energia elétrica do que a disponibilidade, do que as condições de geração e fornecimento. Nós tivemos isso no começo do século XXI no Brasil. E nós precisávamos, muitas vezes, utilizar outras matrizes energéticas ou, em alguns momentos, até fazer racionamento de energia. Isso ocorre também algumas vezes, talvez vocês já tenham visto isso, em alguns municípios em relação à disponibilidade de água. Ou seja, é preciso haver um racionamento de água porque o consumo está muito maior do que a oferta, do que a disponibilidade. Só que essas formas de racionamento, elas são exceções à hipótese da continuidade do serviço público. Porque um serviço público, quando disponível, seja um serviço de saúde, de educação, de segurança, ou mesmo serviços como energia elétrica, água e ações de sanitarismo, ações, por exemplo, de vigilância sanitária, isso significa que esses serviços eles devem ser fornecidos com uma continuidade, sem uma interrupção. Mas, André, eu já ouvi falar, por exemplo, que a companhia de energia elétrica ela vem e informa que durante um período de tempo vai faltar energia, por exemplo, numa casa, numa indústria, numa escola, por exemplo, por questão de segurança para trocar a rede elétrica. Sim, nessas hipóteses, nós temos uma previsão legal de que, excepcionalmente, por razões de segurança, é possível haver uma interrupção de serviço público. Então, é possível que não haja atendimento num hospital durante determinado horário, é possível que não haja atendimento na escola ou aula para as crianças em determinado horário, é possível que não haja fornecimento de energia elétrica ou de água e haja uma interrupção momentânea por conserto na rede, por questões de segurança, por questões de adequação a normas de segurança, mas isto é uma exceção, isto é uma excepcionalidade que deve ser levada em conta pela administração pública. Uma outra característica dos serviços públicos, a adaptação, ou seja, é preciso que haja sempre uma modernidade na forma de prestação de serviços públicos. É preciso que seja através do poder público ou através de concessionárias, através da delegação de serviço público, haja sempre o oferecimento de serviço em questões mais modernas. Por exemplo, hoje, o transporte público que ocorre em muitas cidades, principalmente em grandes municípios, transporte público coletivo, ou seja, transporte através de ônibus, né? Esse transporte público hoje, muitas vezes não se aceita mais a disponibilização de ônibus para a população que não tenham, por exemplo, ar-condicionado e serviços de internet como o Wi-Fi gratuito. Hoje, a maioria dos serviços públicos e da renovação de frota de transporte público nos ônibus municipais, hoje prima-se, né, e renova-se contrato buscando ônibus mais modernos, menos poluentes, inclusive algumas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília já exigem que uma parte da frota seja de ônibus elétricos e não mais a combustão. Então, olha a modernidade, olha veículos mais modernos, menos poluentes, além disso que ofereçam um maior conforto para a população. Então, por isso, ônibus com ar-condicionado, porque no verão, com a temperatura externa em 30, 35 graus,
é preciso que haja um transporte de forma segura, mas também que haja um conforto, que haja condições mínimas, né, desse transporte público. Outra característica a respeito da gratuidade ou tarifação. Alguns serviços públicos são fornecidos de forma gratuita. Por exemplo, serviços de saúde, serviços de escola pública, de ensino público, serviços de segurança. Porém, em outros tipos de serviço público, existe a possibilidade de cobrança de tarifas. Existe a possibilidade de cobrança de tarifa pública, como, por exemplo, utilização de água, correto? As águas que abastecem os prédios, as casas, esta água ela é paga, não é? Não tem a tarifa de água. Temos a tarifa de energia elétrica, temos a tarifa, por exemplo, de recolhimento de lixo. Então, tudo isso são cobranças para o oferecimento de alguns serviços públicos. Então, vejam, alguns serviços eles são gratuitos, não são pagos, mas outros serviços eles podem sim ser remunerados. E essa remuneração ocorre aquilo que juridicamente se chama de tarifa ou preço público. Algumas vezes vocês vão ouvir utilizar esse termo. Preço público, então, é a tarifa que se cobra do usuário do serviço público para o pagamento em relação à disponibilização de algum serviço público. Tudo bem até aqui? Seguimos. A Constituição Federal, então, nós vimos que ela vai trabalhar com questões relacionadas a deveres da administração pública, e ela informa lá no artigo 175 sobre o serviço público. Então, o serviço público ele deve ser prestado pela administração pública diretamente ou delegado para empresas, delegado para outras pessoas para ser fornecido de forma privada, tá? Nós podemos ter dois tipos de descentralização, tá? A descentralização por serviço, quando a lei outorga titularidade e execução para um outro órgão público. Então, isso não vai ser fornecido, por exemplo, pela prefeitura, pela administração direta. Mas a prefeitura vai e cria, por exemplo, uma empresa pública. A prefeitura vai e cria uma sociedade de economia mista para que seja fornecido aquele serviço público. Então, ele cria um outro órgão, uma outra entidade pública, que nós vimos já estudamos, e esse outro órgão, ou essa outra entidade pública, ela vai oferecer esse serviço público à população. E nós temos uma outra alternativa, que é a chamada descentralização por colaboração, que aí é feito através de contratos. A descentralização por colaboração é quando o poder público faz a concessão ou a permissão ou a autorização. Na sua maioria das vezes, a concessão e a permissão. E nisso ela faz um procedimento de escolha para ver quem vai prestar aquele serviço. E ao obter um vencedor, depois de um processo licitatório, depois de uma licitação, a administração pública realiza um contrato público com aquela pessoa que vai ser responsável por realizar a concessão ou a permissão do serviço público. Então, isso nós chamamos de prestação indireta em uma descentralização por colaboração. Nós temos ainda, dentro da doutrina administrativista, dentro dos estudiosos, outros critérios, e aí é uma questão interessante que, no Brasil, muitas vezes a Constituição e o legislador, ele outorga uma certa margem de discricionariedade para o poder público decidir quais serviços públicos quer realizar por conta própria, e quais serviços públicos eles devem ser outorgados, devem ser delegados a entidades que não da administração pública. Então, é interessante de pensar que isso muitas vezes é uma escolha política. André, você está querendo me dizer que no âmbito do meu município, o fornecimento de transporte público pode ser feito diretamente pelo município ou pode ser feito por uma empresa privada? Sim. André, o recolhimento de lixo, o recolhimento de resíduos, e aí resíduos orgânicos, resíduos recicláveis, e a cobrança, na maioria das vezes que ocorre uma cobrança de taxa de lixo,
Isso pode ser feito diretamente pelo município, ou ele pode fazer uma licitação, fazer uma concorrência pública, contratar uma empresa com um contrato para isso. Exatamente. Na maioria das vezes, isso é uma decisão política, isso é uma decisão que cabe ao órgão, né? Que cabe à administração pública fazê-lo. Lembrando que não são serviços públicos algumas ações, por exemplo, ações de governo relacionadas a políticas, ações relacionadas à fiscalização, entre outras atividades que são atividades privativas. O poder público vai fazer diretamente, não é um serviço público. Lembrando que serviço público é tudo aquilo que atende a uma necessidade da população, tudo aquilo que atende a uma conveniência, ao interesse que há da sociedade em relação àquilo. Nós entramos então na identificação do que é concessão, do que é permissão e do que é autorização. Vamos lá, vamos tentar entender. Qualquer uma dessas três formas, ela é sempre uma delegação, ou seja, sempre é uma colaboração de alguém que vai auxiliar o poder público na prestação de serviço público. Tem que ter sempre lei autorizando, porém uma diferença muito relevante entre a concessão e a permissão é que na concessão de serviço público eu realizo um contrato administrativo. Significa que aquele serviço público ele é muito relevante, ele é muito importante. Então o poder público vai buscar alguém com conhecimento técnico, com competência e condições de realizar aquele serviço público. Ao realizar uma licitação, e essa licitação normalmente é uma licitação que ou ocorre na modalidade de concorrência, ou ocorre na modalidade de diálogo competitivo. Lembra os tipos de licitação que nós vimos na aula passada? Então a concessão ela vai ocorrer normalmente ou como concorrência ou como diálogo competitivo. E quem pode ser contratado na concessão? Na concessão, o poder público objetiva a contratar alguém para prestar o serviço público, e esse alguém normalmente ou é uma empresa, uma pessoa jurídica, ou é um consórcio de empresas, ou seja, é uma nova pessoa jurídica formada a partir da reunião de várias outras empresas que já têm competência e condições técnicas para prestar aquele serviço. Então a concessão ele é um ato administrativo muito mais complexo, muito mais difícil, porque aquele serviço público ele é tão relevante que eu exijo algumas características de natureza técnica, de competência, de adequação, para que a empresa possa conseguir isso. É interessante de pensar que normalmente tarefas que têm relação direta com a vida, com o dia a dia, com o bem-estar, ou seja, com a dignidade da pessoa humana, elas são tarefas que são objeto de concessão. Por exemplo, serviço de energia elétrica. Todos entendem que serviço de energia elétrica é um serviço essencial? Sim ou não? Sim, claro que sim. Serviço de concessão de energia elétrica é um serviço essencial, por isso que ele é feito mediante concessão. Porque não é qualquer pessoa que tem condições, habilidade e competência técnica para aquilo. Eu preciso de empresas especialistas do ramo, desde a produção de energia elétrica, até a transmissão de energia elétrica, até o fornecimento de energia elétrica para o consumidor final, seja nas nossas casas, nas indústrias, nas empresas, nas escolas, nos hospitais. O serviço de energia elétrica ele é tão essencial que muitas vezes isso é feito mediante concessão. Então, o poder público, que no caso, o poder público na questão da energia elétrica, ele é tão importante que ele vai ser mantido pela União. A União vai realizar as concessões desses serviços. Então, tanto que nós temos muitas vezes empresas que não atendem somente um município. Nós temos empresas de energia elétrica que atendem vários municípios. Muitas vezes que têm atuação em mais de um estado da federação. Por quê? Porque nós estamos tratando de um serviço que é muito importante e muito essencial. Um outro exemplo, mas agora que não é em âmbito federal, mas é em âmbito municipal, nós temos, por exemplo, o oferecimento de água e serviços de esgoto.
água e esgoto, serviços relacionados a elementos sanitários. Isso também é muito importante o fornecimento de água, com certeza que é. Fornecimento de água potável, isso é tão importante que é objeto de concessão de serviço público. Só que muitas vezes é uma concessão que é realizada pelo município. Na maioria das vezes o município ele faz essa concessão ou para empresas privadas, como ocorre em muitos locais, ou em muitos outros locais. Isso é tão importante que isso é fornecido diretamente por uma empresa pública, diretamente por uma autarquia municipal, muitas vezes. Então nós estamos falando de serviços públicos essenciais, energia elétrica, água, tudo isso são serviços extremamente essenciais. Nós temos também outro tipo de outros exemplos, tá? Mas vamos falar um pouquinho agora de permissão de serviço público. A permissão, ele também é uma forma de concessão de serviço público, também é uma forma de delegação, melhor, né? Para não confundir com a concessão. Então, permissão também é uma forma de delegação de serviço público, porém, ele é feito de forma que há sim o interesse público, mas também há um interesse privado em relação ao fornecimento daquele serviço. Então, na permissão de serviço público, o poder público ele vai estabelecer uma forma de concorrência, ele vai ter autorização legal por lei, ele vai abrir um procedimento público, como uma licitação, por exemplo, para verificar as pessoas interessadas em fornecer aquele serviço. Só que, diferentemente da concessão, onde a concessão só pode ser feita ou por pessoa jurídica ou por consórcio de pessoas jurídicas, na permissão é possível eu ter vários interessados, é possível ter várias pessoas prestando aquele serviço. Então, na permissão de serviço público, muitas vezes eu posso ter um contrato administrativo onde a pessoa contratada para aquele serviço, ela é uma pessoa jurídica, uma empresa, ou ela pode ser uma pessoa física também. E o interessante da permissão, o diferencial dela da concessão, é que enquanto que na concessão é um contrato, ou seja, eu tenho prazo determinado, na permissão eu tenho aquilo que nós chamamos de ato administrativo de caráter precário. Porque a pessoa que concorda com a permissão, que ela aceita, ela faz um contrato de adesão e o poder público pode, em tese, revogar aquela permissão, retirar aquilo que ela concedeu a qualquer momento. Então, é interessante que a permissão ela é um elemento intermediário do serviço público entre a concessão, que é algo muito importante, e a autorização, que é a próxima. A permissão ela tem interesse público, mas também tem interesse privado. Na concessão, o interesse ele é muito mais público. Lembre-se da água e do serviço de energia elétrica. Isso tem interesse público. A permissão eu tenho interesse público e privado. André, dá um exemplo. Em muitos municípios, principalmente municípios de médio porte e de grande porte, nós temos que a utilização dos espaços de estacionamento em áreas públicas, principalmente áreas centrais e de grande movimento, ele é feito mediante cobrança, aquilo que é popularmente conhecido como Zona Azul. Conhecem a Zona Azul? Muitas vezes essa Zona Azul ela é feita através de um procedimento, pode o poder público fazer diretamente, inclusive contratando pessoal para isso, ou ela pode conceder, ela pode delegar isso para uma empresa privada. Abre um processo de concorrência, um processo de licitação, manifesta os seus interessados, aquele que ganha assina um contrato com o poder público e pode explorar os serviços de Zona Azul durante um período de tempo, durante uma quantidade de anos. Então, todo mundo que for utilizar o estacionamento daqueles espaços públicos precisa pagar uma tarifa para poder estacionar. E por que o poder público faz isso? Justamente para tentar desincentivar o uso do automóvel, o uso da moto, o uso do veículo, para que não haja grandes congestionamentos, para que não haja poucos espaços para estacionamento. Então, quem quer estacionar, pode estacionar, mas tem que pagar uma tarifa de estacionamento muitas vezes. E isso é feito, na maioria dos municípios onde ocorre, mediante permissão de serviço público, contrato de adesão. E nós temos, né, aqui, daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco isso,
Na concessão de serviço público, nós temos algumas hipóteses, tá? Que nós chamamos de concessões comuns ou concessões especiais. Na concessão comum, nós temos os serviços públicos ordinários, tá? Mas nós temos também o chamado concessão de serviços públicos especiais, que aí sim, mediante uma modalidade especial de concessão de serviço público, são as PPPs, parcerias públicos-privadas. Então, quando nós falamos de concessão, nós temos duas legislações que são importantes para entender isso. A concessão de serviço público mediante concessão comum, que é a Lei 8987, e nós temos as concessões especiais, que é a Lei 11.079. Todas elas leis federais, leis que abrangem todo o Brasil. Então, nós temos que a concessão, então, ela é um contrato que é feito pelo poder público para que seja concedido um serviço público extremamente relevante para a população. Essa concessão é feita à pessoa jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas em um contrato por prazo determinado, escolhidas mediante procedimento licitatório de concorrência ou diálogo competitivo. Terceiro tipo ou terceira modalidade de concessão de delegação de serviço público, nós temos a autorização. A autorização, ela é uma forma de delegação, mas eu não preciso ter uma concorrência pública, eu não preciso ter licitação, e ela também é um ato administrativo precário. Ou seja, ela é uma autorização que ocorre para que haja um oferecimento de um serviço público, mas esse serviço público ele pode ser retirado a qualquer momento também. A autorização ela tem muito mais um interesse privado do que um interesse público. Por isso que a doutrina administrativa classifica a autorização como um ato administrativo unilateral, porque o poder público ele autoriza, discricionário, ou seja, o poder público autoriza se ele quiser, e precário. Por que é precário? Porque aquele que recebe uma autorização não tem a garantia que vai realizar aquele serviço público por muito tempo. Pode ter uma autorização que tenha um prazo de 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas o poder público, se quiser, ele pode revogar aquela autorização a qualquer momento, desde que ele justifique, desde que haja uma fundamentação para isso, tá? Então, o particular ele vai realizar uma atividade que, em princípio, seria de interesse público, mas há um interesse predominantemente particular. É interessante que a autorização ela não tem previsão expressa na lei, mas ela é muito utilizada na nossa administração pública. E só a título de exemplos, vocês já ouviram falar de serviços de transporte privado, né? Nós temos os serviços de transporte público, por exemplo, em municípios de médio e grande porte são realizadas por ônibus, né? Serviço público de transporte coletivo, ônibus, trens, metrôs. Mas nós temos também serviços privados de transporte. E há muitos anos, há muitas décadas, que existem nos municípios os serviços de transporte por táxis, correto? E aí, olha que interessante, no Brasil, durante muitas décadas mesmo, o serviço de táxi ele era oferecido mediante uma autorização do serviço público. Os taxistas eles precisavam ter uma autorização do poder público, o poder público então dava uma licença, dava uma autorização para que um taxista pegasse um veículo e oferecesse um serviço de transporte privado. Aquele que fosse utilizar o serviço não ia pagar uma tarifa ou preço público, porque a tarifa ou preço público é quando todo mundo usa. Não, o taxista ele tinha autorização para oferecer um serviço de transporte, mas esse serviço ele era um serviço negociado entre as partes. Tanto que havia preços diferentes de acordo com o tipo de corrida, o tipo de distância, não é? Em que o táxi teria que percorrer para transportar aquela pessoa. Mas olha que interessante. Já no século XXI, passado algumas décadas do século XXI, nós tivemos o surgimento dos serviços de transporte por aplicativo, não tem? O famoso, né, Uber, que eu tenho certeza que vocês conhecem, e se não utilizam todos os dias, já utilizaram alguma vez em capitais ou em grandes cidades. O serviço de Uber não é um serviço de transporte privado?
Sim, né? Correto? E aí, ele precisa de autorização do poder público? Olha que fato curioso. Como no Brasil a administração pública ela tinha a tradição de fazer autorizações para serviço privado, os municípios só podiam trabalhar com táxi em qualquer cidade do Brasil aquele taxista, pessoa física que fosse autorizada a trabalhar. E quando o serviço de Uber surgiu no Brasil, primeiro ele surgiu na França, né, depois nos Estados Unidos, em outros países, mas quando surgiu no Brasil, muitas prefeituras começaram a proibir o serviço de Uber, sabiam disso? Cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Brasília estavam impedindo o funcionamento do serviço de Uber. Precisou-se de buscar o Poder Judiciário, e aí a Uber buscou a discussão, isso chegou até o STF, e num parecer muito legal, um parecer escrito pelo professor Daniel Sarmento, professor de Direito Constitucional da UFRJ, desculpa, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ, o professor Daniel Sarmento defendeu que o serviço de Uber privado não precisava de autorização, porque ele é feito por uma empresa privada, mediante utilização de carros privados, e não precisa de autorização do poder público. Ou seja, precisou chegar no STF para o STF decidir que serviços de transporte privado de passageiros que não fossem táxis, porque o táxi ele tem uma autorização, não precisaria de qualquer tipo de licença, poderia ser fornecido por qualquer pessoa. André, mas isso não está no artigo 175? Não. O fundamento do Uber não está no 175. O fundamento dos táxis, sim. Mas o fundamento do Uber está no artigo 170, relacionado à livre iniciativa e liberdade econômica. Então, olha que interessante. Precisou de uma decisão do STF para que depois fosse autorizado, e hoje nós temos diversos serviços de aplicativos, para que o Uber fosse permitido rodar na maioria das cidades, e hoje, né, não se discute sobre isso. Mas isso era uma discussão que tinha aí pelo menos há 10 anos atrás que iniciou essa discussão, talvez até um pouquinho mais, 12 anos atrás, sobre isso. Vamos falar rapidíssimo um pouquinho sobre as duas leis, tá, que tratam dos serviços públicos. A primeira delas é a chamada concessão de serviço público de forma comum, que é prevista lá na Lei 8987 de 95, uma lei criada ainda na época do governo Fernando Henrique Cardoso, presidente Fernando Henrique Cardoso. Essa lei ela vai trazer muito do que é a legislação hoje, então os princípios que nós temos da continuidade do serviço público, de que o serviço público tem que ser sempre oferecido com tecnologia de forma mais moderna, que se houver cobrança do usuário do serviço público, essa cobrança tem que ser tarifas módicas, não podem ser tarifas excessivas, ou cuja cobrança onere de modo irrazoável o usuário do serviço público. E aí nós temos algumas questões, inclusive algumas decisões. Por exemplo, havia uma discussão se poderia ou não a pessoa inadimplente, vamos imaginar uma pessoa que tem na sua casa oferecido serviço de energia elétrica e ela não paga serviço de energia elétrica, ela está inadimplente em relação às contas de energia. Essa pessoa ela pode ou não ter o serviço interrompido? Essa discussão precisou tramitar durante muitos anos no judiciário para chegar no STF e o STF falar que, embora a regra seja a continuidade do serviço público, naquelas hipóteses em que há o pagamento de tarifas, é possível sim a interrupção de serviço público, é possível sim a interrupção, por exemplo, corte de energia elétrica para o consumidor, para o usuário inadimplente em relação a esse serviço. E agora vem uma outra pergunta. Se por acaso quem está devendo o serviço de energia elétrica, quem não pagou a conta de energia durante vários meses, não for uma pessoa física, não for uma pessoa em sua vida privada, mas for a própria administração pública. Vamos imaginar que uma prefeitura não está pagando a conta de energia da escola municipal, do hospital municipal e da prefeitura. A pergunta é: pode haver interrupção do serviço público? Pode cortar a energia da prefeitura, da escola ou do hospital? Isso também precisou ser discutido nos tribunais brasileiros, STJ e STF,
para chegar até a conclusão, por exemplo, de que o poder público, mesmo se ele for inadimplente, alguns serviços eu não posso cortar, outros serviços eu posso. Por exemplo, eu não posso cortar energia elétrica de escola ou de hospital, porque tanto o serviço de educação quanto o serviço de saúde, ele é essencial. Imagine se eu cortar ou interromper um serviço de energia elétrica no hospital e eu tiver pessoas internadas numa UTI com respiração mecânica, ou seja, através de aparelhos, e eu não tenho energia elétrica. O que vai acontecer com essas pessoas? Pois é, exatamente isso. Então, alguns serviços públicos são essenciais e mesmo se houver inadimplência, eu não posso ter corte. Outros serviços não são tão essenciais. Por exemplo, o serviço de uma prefeitura, ele é importante. Vamos imaginar que dentro da prefeitura eu tenho o gabinete do prefeito e eu tenho onde arrecada impostos, a lançadoria fiscal, lançadoria municipal. Isso é importante, mas não tão importante quanto escola e quanto hospital. Então, nessa hipótese, é possível sim o corte de energia. Porque, embora o serviço público, mesmo o serviço que a prefeitura oferece à população, é essencial, mas alguns serviços são mais essenciais que outros. Então, é possível sim o corte de energia em relação a esses débitos. Então, depois dê uma olhada nessa postagem que está aí, nessa publicação que eu fiz, nesse quadro que eu montei para vocês, sobre a questão da interrupção ou não, a continuidade ou não do serviço público. Isso é muito interessante. É um tema que é muito exigido hoje na administração pública e é um tema que é muito recorrente em concursos públicos. Se você presta concursos públicos, com certeza você já viu ou vai ver esse tema em algum momento na sua prova. Nós temos ainda outros princípios, né? Então, modicidade de tarifas. Então, a tarifa de serviço público, ela pode ser cobrada e ela pode ser aumentada a cada ano, mas não em valores ou taxas excessivas. Normalmente, essas revisões anuais é apenas para repor o caráter inflacionário. Então, eu preciso que as tarifas sejam módicas para que todos tenham condições de pagar. É preciso que esses serviços sejam oferecidos de forma universal. É preciso que esses serviços sejam oferecidos sempre atuais e mais modernos. E é preciso haver uma regularidade, ou seja, excepcionalmente pode haver interrupção, mas a regra é que os serviços públicos são sempre oferecidos e sempre disponíveis à população. Nós temos ainda formas de intervenção, ou seja, de que forma o poder público pode intervir em um serviço público. E aí nós temos lá na legislação, lá na Lei 8987, algumas hipóteses, mas só para simplificar, normalmente o poder público ele vai intervir enquanto está o contrato ainda em vigência, quando aquele serviço público não está sendo prestado de forma correta. Quando aquele serviço não está sendo prestado da forma como foi estabelecido em contrato. Sempre isso precisa ter um processo administrativo, é preciso ver contraditória e ampla defesa do concessionário, da empresa de serviço público, e aí pode haver, depois na conclusão, uma intervenção ou até uma extinção desse serviço público. O rompimento daquele contrato, para que aquele contrato volte, aquele serviço público volte a ser oferecido diretamente pela prefeitura, pelo Estado, pelo governo federal, ou faça uma nova licitação, para que outra empresa continue prestando aquele serviço. Então isso ocorre, por exemplo, em relação a pedágios. Pedágio é uma forma de prestação de serviço público, que é a manutenção de rodovias estaduais e rodovias federais de transporte. Além disso, além da manutenção, tem a possibilidade de prestação de serviços de socorro, de espaços de paradas, de pontos de parada para os usuários. Então, esse contrato normalmente ele é feito mediante concessão de serviço público também. Caso não esteja feito de forma correta, é possível o poder público intervir e é possível, inclusive, existir a extinção desse contrato. Falando em extinção, a legislação fala algumas formas de extinção da concessão de serviço público. Então, por exemplo, a reversão é quando encerrou o contrato anterior e aquele serviço público que era prestado por uma empresa ou por um consórcio de empresas volta a ser prestado pelo poder público. Então, a reversão é encerrado o prazo contratual e não renovando, não havendo uma licitação ou outra empresa. A reversão é quando o poder público reassume a titularidade
daquele serviço público. Outra hipótese de extinção do serviço público, e esse sim é muito exigido, é famoso, é a encampação. O que é a encampação? É a rescisão unilateral. O poder público vai e toma de volta aquele serviço público mediante um processo administrativo, mediante contraditória e ampla defesa, mas isso tem que ser com autorização legal e é um ato discricionário. Por ser um ato discricionário e por haver uma intervenção onde eu rompo um contrato, aquele que tinha concessão de serviço público, ele pode ser indenizado pelo que ele gastou e por aquilo que ele deixou de ganhar. Mas é possível sim. Então, o poder público estabeleceu o contrato, em regra, o poder público vai estar respeitando aquele contrato, mas ele pode intervir e realizar a encampação, que é a retomada daquele serviço, retirando daquele que realizava a concessão do serviço público. Nós temos outras formas também de extinção, por exemplo, a caducidade, ela é uma forma de extinção unilateral quando ocorre culpa do concessionário de serviço público. O concessionário desrespeitou normas contratuais, não fez as reformas, os investimentos necessários, enfim, o contrato de concessão vai estipular as formas em que é possível ter a caducidade, em que o poder público consegue retomar aquele serviço público por não estar sendo prestado de forma correta. Além disso, nós temos outras formas. Rescisão, que é o rompimento contratual através de uma ação judicial, o poder público busca ações judiciais para que seja interrompido aquele contrato. Anulação do contrato, quando muitas vezes aquele contrato ele tem algum vício, alguma ilegalidade, então a anulação é uma forma de romper aquele contrato, romper aquela concessão, justamente porque há uma nulidade, um desrespeito a alguma regra legal, alguma lei ou norma jurídica que era obrigatória. Além disso, nós temos outras hipóteses. Por exemplo, eu faço uma concessão de pedágio, faço uma concessão de uma rodovia, de um trecho de uma rodovia, e a empresa concessionária, ela de repente ela abre falência. O passivo dela, as dívidas dela é maior do que o patrimônio e aquilo que ela arrecada. Ela não vai ter condições de continuar realizando aquele contrato, nem de fazer manutenção da rodovia, nem de oferecer os serviços de resgate, de segurança, de comodidade para o usuário. Então, a falência da empresa ou o mero risco econômico de não cumprir as suas obrigações, pode haver a extinção também dessa concessão. E por último, mas não menos importante, nós temos as chamadas PPPs. As PPPs, as parcerias públicos-privadas, também são formas de concessão de serviço público, mas nós falamos que não são concessões comuns, são concessões especiais. Especiais porque elas têm uma legislação específica e elas têm regras específicas em relação a esse tipo de concessões. Tanto que as PPPs, elas têm previsão na Lei 11.079, uma lei diferente da Lei de Concessão e Permissão de Serviços Públicos. As PPPs, elas podem ter vários objetivos, vários objetos, mas uma coisa interessante é que nunca o poder público pode realizar uma PPP onde ele conceda o serviço público por menos de 5 anos, então o prazo é entre 5 e 35 anos, e não pode haver uma concessão de serviço público cujo objeto do contrato, cujo valor do contrato, seja inferior a 10 milhões de reais. Veja que interessante, a concessão de serviço público comum, ela não tem um valor mínimo. Já a concessão de serviço público na modalidade parceria público-privada, ela tem sim um contrato de valor mínimo, ou seja, são concessões cuja complexidade, são concessões cujo valor de contrato, valor de prestação de serviço, ele exige uma maior especialidade, uma maior competência técnica e, por isso, um maior custo em relação a isso. Vou dar um exemplo para vocês muito interessante, não sei se vocês já utilizaram ou não, mas se tiverem um dia alguma oportunidade de ir até a cidade de São Paulo, né, a grande metrópole São Paulo, nós temos hoje na região metropolitana de São Paulo, incluindo São Paulo e os vários municípios que compõem a região metropolitana de São Paulo, nós temos hoje aproximadamente 20 milhões de pessoas morando na região metropolitana. Só na cidade de São Paulo hoje calcula-se entre 11 e 12 milhões de pessoas. Em São Paulo, nós temos um serviço de transporte público que é metrôs.
nós temos inúmeras linhas de metrô. E nós temos a linha mais recente de metrô, que é a mais moderna, que é a linha 4, chamada linha amarela. Ela é uma linha de metrô que foi construída e é administrada mediante uma parceria público-privada. Ou seja, o poder público queria construir uma nova linha de metrô, fez uma concessão de serviço público para que houvesse a obra e depois uma empresa administrasse essa linha de metrô. Tanto que são são as linhas de metrô mais modernas e mais recentes, tem menos de 20 anos esse meio de transporte. E foram feitas mediante parceria público-privada, porque a concessão ela tem mais de 5 anos. Normalmente, contratos de concessão comum são contratos que eu tenho, aí não tem um longo prazo. Já a PPP eu posso ter de 5 até 35, renovável por mais 35. Então, eu posso ter renovação por mais tempos. Então, imagine que eu concedo por 35, eu posso renovar por mais 35. Ou seja, eu tenho aí uma obra de grande porte, que 10 milhões de reais não é uma obra barata, né? Não é um serviço público barato. E aí eu tenho uma especialidade, afinal de contas, construir um metrô é todo mundo que tem conhecimento técnico para isso? Qualquer empresa tem? Não. Administrar um metrô, qualquer empresa tem condições técnicas de fazer isso? Também não. Então é um exemplo de PPP. Aliás, é interessante que nós temos nas PPPs 2 tipos de concessão. Lembra que a PPP é uma concessão especial já. Nós temos 2 tipos de concessão. A concessão patrocinada e a concessão administrativa. A concessão patrocinada, ela é uma concessão em que eu tenho uma contraprestação do poder público. Então, o poder público, ele paga para que haja aquele serviço público, mas também eu cobro do usuário de serviço público uma tarifa. Ou seja, o usuário de serviço público, aquele que utiliza aquele serviço público, vai pagar uma tarifa também. Então, quem tem a concessão de serviço público, a empresa que tem uma concessão de serviço público de parceria público-privada na modalidade concessão patrocinada, ela tem 2 fontes de renda. Ela tem a fonte de renda da contraprestação do poder público, o poder público paga, e ela tem a tarifa que ela cobra do usuário. Isso normalmente é o que ocorre, como o exemplo que eu disse, no metrô. A linha 4 do metrô em São Paulo, que é a linha amarela, ela é uma concessão patrocinada, porque além do que o poder público paga para aquela linha seja oferecida, para que aquele serviço público de transporte seja oferecido, todo mundo que vai utilizar o metrô paga a tarifa também. Já tem um outro tipo de PPP, que é a concessão administrativa. Na concessão administrativa, não há uma cobrança de tarifa do usuário, porque quem paga por aquele serviço público é o poder público. O poder público, então, paga, e é a contraprestação, ele paga por concessionário de serviço público, e o concessionário de serviço público tem outras fontes de renda, mas essas outras fontes de renda não vêm da tarifa, não vem daquilo que o usuário desculpem, do serviço público paga por ela. Então, muita atenção. A PPP, então, ela é uma modalidade especial de serviço público, tá? E ela tem 2 tipos de concessão. Concessão patrocinada, onde eu tenho prestação do poder público mais tarifa, isso é o que recebe, e eu tenho a concessão administrativa, onde o poder público ele é, na maioria das vezes, usuário daquele serviço. E por isso, ele, poder público, fica responsável por pagar o concessionário, e esse concessionário pode buscar outras fontes, mas não são fontes cujo pagamento vem do usuário do serviço público. Tudo bem? Isso é mais ou menos uma ideia geral do que nós temos nessa matéria, nesse tema. Eu encerro por aqui. Se houver dúvidas, por favor, manifestem-se no fórum, no chat, procure os tutores das regiões em que vocês se encontram. De qualquer forma, eu agradeço a disponibilidade, agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui, agradeço a paciência de me ouvir e de me assistir em mais uma semana, e nos vemos na semana que vem, possivelmente com a nossa última aula em Direito Administrativo, nossa 8ª aula, a partir da próxima segunda. Muito obrigado, fiquem bem, se cuidem e até a próxima semana. Um grande abraço.